Afinal, o plano de saúde pode se negar a fornecer um medicamento ou um tratamento usando a justificativa de que tem uma doença pré-existente? Meu nome é César Augusto Dalmaso, eu sou advogado e se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou te contar o que fazer quando esse tipo de situação ocorrer. É muito comum que os planos de saúde neguem a realização de cirurgias ou tratamentos urgentes nos primeiros 2 anos do contrato sob a justificativa de que o cliente possui uma doença pré-existente não declarada antes da contratação do plano de saúde. E por esse motivo é necessário esperar um período de até 2 anos de carência após o início do contrato para que ocorra a liberação do tratamento ou da cirurgia. Só que a justificativa de doença pré-existente, além de ser ilegal e abusiva, só pode ser aplicada quando o paciente já sabia expressamente da doença, da lesão ou da condição no ato da contratação do plano de saúde. Esse, inclusive, é o conceito de doença pré-existente disponibilizado pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ou seja, o plano de saúde só poderá usar o argumento de que o paciente possui uma doença pré-existente se na época da contratação do plano ele já tinha pleno conhecimento da doença, da lesão ou da condição. Dizendo de outra forma, é necessário que a pessoa tenha um diagnóstico conclusivo acerca daquela doença. Portanto, se a doença já existia antes da contratação do plano, mas o paciente não sabia da existência, seja porque não fez o exame ou mesmo porque não tinha sintomas, isso não pode ser considerado como doença pré-existente pelo plano de saúde. Logo, o plano não pode impor uma carência para esse tratamento dessa doença que foi descoberta após a assinatura do contrato. Porém, o que acontece na prática é que em muitos casos de pedidos de liberação de medicamentos, cirurgias ou tratamentos, os planos de saúde usam essa desculpa, deixando o cliente sem assistência alguma. Se esse é o seu caso, existe uma grande possibilidade de obrigar o plano de saúde a arcar com o seu tratamento. Para isso, existem 2 caminhos: o caminho extrajudicial e o caminho judicial. Em ambos os casos, se faz necessário uma estratégia muito bem desenhada para que se prove o risco de vida ou de dano irreparável ao paciente, pois são esses os principais requisitos previstos na lei dos planos de saúde e que garantem o direito dos pacientes. Para aumentar a chance de sucesso do pedido, o mais importante é você juntar o máximo de provas, sendo um laudo feito por um médico especialista o mais relevante. Olha, é aqui onde ocorre o erro mais comum, pois não basta um laudo indicando somente o CID da doença e o tratamento. Esse relatório clínico feito pelo médico, ele precisa demonstrar que a consequência da não realização da cirurgia ou do tratamento ocasionará uma lesão irreparável ou colocará o paciente em risco de vida. Ok, mas como fazer isso? Eu vou dar um exemplo de um caso que chegou aqui no escritório para ficar mais fácil de entender. O cliente possuía um grave problema no joelho. Ele já havia feito o pedido no plano, o plano negou, usando essa justificativa de que ele possuía esse problema no joelho antes da contratação do plano, ou seja, era a doença pré-existente considerada pelo plano, e seria necessário esperar um período de até 2 anos após a assinatura do contrato para que ele pudesse realizar essa cirurgia, que no caso dele era urgente. O laudo médico, nesse caso, além de indicar o CID correspondente e a cirurgia que seria necessária, também indicou as consequências da não realização da cirurgia, que seria a perda do movimento definitivo de uma das pernas. Então, por óbvio, ele não poderia esperar esse período de carência acabar. Então vejam, o laudo médico não precisa somente descrever o tratamento, ele precisa obrigatoriamente indicar que se o tratamento ou a cirurgia não for liberado com urgência, o paciente poderá ter sequelas irreparáveis ou perder a vida. Para conseguir a liberação, como eu falei, existem os 2 caminhos, o caminho extrajudicial e o caminho judicial. Na via extrajudicial, se o pedido já foi feito diretamente no plano de saúde, é possível você fazer um pedido de reconsideração com esse laudo que eu falei. Então, não é obrigatório que você faça esse pedido de reconsideração. Então, caso ocorra a negativa nos 2 momentos, administrativamente, você pode entrar com o pedido judicialmente. Então é por esse motivo que o laudo precisa ser tão detalhado. Isso é necessário porque quando você entrar com um processo, o juiz vai decidir conforme os documentos e provas que ele tem em mãos. Então, se o laudo demonstrar claramente que é uma situação de urgência e que caso não ocorra o tratamento ou a cirurgia recomendada pelo médico especialista, o resultado poderá ser uma lesão irreparável ou o paciente poderá perder a vida.
Então veja, é muito difícil que o juiz negue o pedido porque a urgência da situação e os requisitos exigidos pela lei dos planos de saúde, como eu falei, que são o risco imediato de vida ou de lesão irreparável, estarão plenamente demonstrados no laudo pelo médico. Inclusive, a justiça entende que quem possui a competência técnica para indicar o tratamento correto ou a cirurgia é sempre o médico e nunca o plano de saúde. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado das dicas e até a próxima.